Romanos capítulo 2, de 5 a 6. São 2 versículos capazes de abrir a nossa mente. Vem comigo? Já está aí com a tua Bíblia? Romanos capítulo 2, 5, 6. Tu, porém, com o teu endurecimento e o coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aos que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida. Aos que, porém, versículo 8, vamos um pouquinho mais para frente, por egoísmo, desobedecerem à verdade e obedecerem à iniquidade, a estes estão reservadas a ira e a cólera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Família, presta atenção nesse detalhe. A palavra de Deus está sendo muito clara aqui para nós. Aos que perseveram na busca do bem, buscam a glória de Deus, a honra de Deus, a estes Deus dará a vida eterna. Mas para aqueles, porém, que por rebeldia desobedecem à verdade, aqueles que se submetem à iniquidade desse mundo, a estes estão reservadas a ira e a indignação. Olha outra palavra que eu acho muito forte, eu não anotei aqui porque hoje eu quero falar algumas palavras. Prepara teu caderno. Deuteronômio 28, abre aí comigo, Deuteronômio 28. Os primeiros 2 versículos vão dizer assim, Deuteronômio 28, abriu aí? Tá comigo sim ou não? Coragem, família. Deuteronômio vai dizer, se, lembra do nosso se? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todos os mandamentos que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Diga comigo, se eu ouvir atentamente a voz de Deus. Se eu ouvir atentamente a voz de Deus. Se eu obedecer ao que Ele me pede. Se eu obedecer ao que Ele me pede. Todas as bênçãos virão sobre mim. Todas as bênçãos virão sobre e me alcançarão. E me alcançarão. Olha para essa pessoa que está rezando com você e diz, se você obedecer, todas as bênçãos virão sobre você. Isso é tão forte, família. Isso é tão forte. Você está entendendo isso? Não. Você está, Conceição, você está entendendo isso, filha? Regina, você está entendendo isso, Rita? Olha o que Deus está dizendo. Se você obedecer, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu adoro essa palavra, te alcançarão. Quer dizer, as bênçãos vão te alcançar. Elas vão te alcançar. Agora vai lá comigo no versículo 28. Olha o que diz o versículo, aliás, capítulo 28, versículo 15. Desce um pouquinho mais para o versículo 15 e olha o que diz a palavra. Mas acontecerá que, se não ouvides a voz do Senhor teu Deus, nem tiveres cuidado de obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti maldições e te alcançarão. Diga, eu repreendo. Eu repreendo toda desobediência. Toda desobediência. Rebeldia. Rebeldia. Da minha vida. Da minha vida. Meu filho, minha filha, entenda qual é a porta da maldição. Tem muitas pessoas que dizem, eu preciso quebrar maldições na minha casa. Eu preciso quebrar maldições na minha família. E você às vezes está ali fazendo tanta oração e não são quebradas maldições. É porque, para você quebrar uma maldição,
Você precisa fechar portas de desobediência. É pela porta da desobediência que entram as maldições. A palavra de Deus está dizendo, olha o que diz o Salmo 112. 112, eu trouxe várias aqui para você perceber. Salmo 112, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que em seus mandamentos se deleiteia. Bem-aventurado, quer dizer, feliz. O homem que teme o Senhor e obedece os seus mandamentos. Para ficar mais simples aqui para a gente entender. Olha o que diz. A sua descendência será poderosa na terra. A geração será abençoada. O bem e a riqueza estarão em sua casa. E a justiça permanecerá para sempre. Diga, eu quero. Eu quero. Meu Deus, quem não quer promessas dessa? Família, presta atenção. Qual é a lei espiritual de hoje? A lei da obediência. Se você obedece, você comerá o fruto saboroso da terra. E é tão forte isso, olha, a sua família, a sua descendência será poderosa, será forte. A sua geração será abençoada. Então, a minha mãe dizia uma frase muito, muito comum, que acho que muitas mães falam no curso que mãe faz, né? Porque deve ter algum curso que toda mãe faz, porque elas têm frases iguais. Toda mãe, acho que quando o bebê vem, ela ganha um chip para repetir as mesmas palavras, né? Não é não, Fabiana? Você ganhou esse chip, Fabiana? Ganhou, porque é impressionante isso. Minha mãe dizia assim, quem obedece, não erra. Aí, viu? Aqui todo mundo repetiu, o Senhor nem fala nada. Quem obedece, não erra. Mamãe falava isso toda vez. Raquel, quem obedece, não erra. Presta atenção. A obediência, um homem e uma mulher obediência, eles atraem bênçãos para a sua casa. Só que não é só para a sua casa, só para a sua vida. É para a sua geração. Por isso que eu disse que você quer quebrar maldições na sua geração? Aonde que é a porta por onde a maldição entra? Pela desobediência. Pela desobediência. É muito forte isso aqui. Deuteronômio 28:15. Aquele que não obedece, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. A desobediência, ela atrai maldições. Então, você já vai agora pedindo, Senhor, dai-me a tua graça. Senhor, dai-me a tua graça. A graça de me lembrar das minhas desobediências. A graça de me lembrar das minhas desobediências. A graça de tomar consciência. A graça de tomar consciência. E me arrepender. Eu quero renunciar a toda rebelião. Eu quero renunciar a toda rebelião. A toda rebeldia. A toda rebeldia. A toda necessidade de desobedecer. A toda necessidade de desobedecer. Vai pedindo, o ministério vai cantando e você vai pedindo essa graça. Abre os meus ouvidos para que essa palavra entre forte. Eu quero me converter. Seguir os teus passos, Senhor. Jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, olha que forte. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, eu quero que a tua vontade seja a minha vontade. O deserto então será manancial. O deserto, meu filho, vai se trocar. Vai ser bênção. Bênção sobre mim. Mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa. Você comerá os frutos fartos. Eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos.
se a tua voz ouvir e obedecer. Percebe, família? O Senhor está dizendo: se você obedecer hoje as ordens que eu te prescrevo, eu darei à terra chuva em seu tempo. Eu darei a chuva do outono e da primavera. Escuta isso. Se obedecerdes aquilo que eu te pedi, aquilo que eu prescrevi, colhereis o trigo, o vinho, o azeite. Darei também pastagem aos teus campos para o gado, para que poderás comer e te saciar. Mas tomai muito cuidado, para que o vosso coração não se deixe seduzir, desviando-vos, e sirvais a outros deuses, prostrando-vos diante deles. Pois a cólera do Senhor se inflamaria contra vós. Ele fecharia o céu, e já não haveria chuva, e a terra já não daria seus frutos. E logo desapareceria da boa terra o que o Senhor vos dá. Deuteronômio capítulo 11, de 13 a 17. Perceba, meu amado, minha amada, a palavra ela é muito clara. Se você não obedece, você sai debaixo da graça do Senhor. O Antigo Testamento ele vai dizendo assim da cólera, da ira. Família, aprende uma coisa. Aqui vou te ensinar rapidamente algo bíblico, para que você aprenda a ler a Bíblia de forma correta. O Antigo Testamento, toda vez que vai dizer que Deus lançou a cólera, que Deus amaldiçoou, que Deus teve a sua ira, entenda uma coisa. A cultura da época, daqueles que escreveram a Bíblia, era uma cultura de olho por olho, dente por dente. Aquilo era cultural. Na cabeça deles, eles viam o quê? Se a pessoa desobedecia, vinha um monte de coisa ruim para a vida daquela pessoa. Então eles achavam, como era olho por olho que eles estavam acostumados, dente por dente, eles achavam que era Deus que estava mandando. Só que quando Jesus vem, ele diz: eu não vim para mudar a lei, eu vim para aperfeiçoar, ele disse. E é Jesus que com muita calma vai dizendo: ei, o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Jesus ele vai apresentando que na prática não existe esse Deus vingativo. O que foi difícil para os judeus que estavam acostumados com o Antigo Testamento, onde Deus era bravo. E ele vai mostrar um pai misericordioso que abraça o filho pródigo. Ele vai mostrar um pai que vai buscar a ovelha. Ele vai mostrar um pai que tem uma tolerância com os nossos erros. E para que ele mostra isso? Para que a gente entenda que não é Deus quem castiga, mas existe uma lei. Deus ele não muda. Deus ele é amor. Lembra do amor incondicional? Ele é amor. Ele não tem como ser outra coisa. Ele é amor. Só que ele nos dá uma lei, ele nos diz, como ele falou lá em Gênesis capítulo 3, lembra que nós meditamos isso? Aliás, Gênesis capítulo 2, se você comer do fruto da árvore do meio, você morrerá. O Senhor, ele deu tudo para nós, ele deu tudo. Ele deu a sua imagem, ele deu a sua semelhança, ele deu poder às nossas palavras, ele deu a nossa capacidade de amar, ele nos deu vida, ele nos deu poder e autoridade espiritual, ele nos deu tudo. Mas uma coisa ele pediu: obedeça. Obedeça e você será feliz. Obedeça e as bênçãos te alcançarão. Por quê? Eu acho tão interessante isso. O catecismo vai dizer que a obediência é o ato livre do amor a Deus. Pode anotar isso, repete isso comigo. A obediência é o ato livre do amar a Deus. A obediência é o ato livre do amar a Deus. Olha que coisa linda. A obediência, eu vou repetir para quem não conseguiu. A obediência é o ato livre do amar a Deus. Nós só obedecemos porque amamos. Porque quando você ama, você confia. Em primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer: nisto consiste o amor a Deus. Já diz logo de cara:
Nisto consiste o amor a Deus. O amor a Deus não é dizer que a gente ama, não é cantar bonito, não é chorar. O amor a Deus não é dizer, ai Senhor, como eu te amo. Não, a Bíblia é muito clara, porque amor não é sentimento, amor não é lágrima, não é soltar coraçõezinhos pelo olho, não. Amor, aqui a Bíblia diz claríssimo. O que consiste o amor? Em obedecer os seus mandamentos. É claro, 1 João capítulo 5, versículo 3. Na segunda carta de São João, capítulo 1, versículo 6, vai dizer a mesma coisa. Este é o amor, que andemos em obediência. Então diga comigo, quem ama, obedece. Quem obedece, obedece porque ama. Obedece porque ama. Já então, meu filho, minha filha, para mim isso aqui é muito forte. A única coisa que Deus disse para mim e para você é: confia no meu amor, confia em mim. Quando você obedece, você está confiando no amor. Quando você obedece, você está confiando nele. Então, para mim é muito sério, porque toda desobediência é um ato de desconfiança do amor. É forte isso, né? Pode anotar. Toda desobediência é um ato de desconfiança do amor de Deus. Toda desobediência é um ato de desconfiança. E aí é que tá, por que você desconfia do amor? Quantas pessoas dizem, mas eu não vou obedecer isso não. Os jovens então, né? Por que Deus fala isso, negócio de relação depois do casamento? Eu não vou obedecer isso não, isso é careta. Quem obedece não erra. Mas por que eu tenho que obedecer essa lei? Por que eu tenho que obedecer essa regra? Por que eu preciso compartilhar? Por que eu preciso dar o meu dízimo? Por que eu preciso? Eu não quero obedecer. Por que eu preciso lá regulamentar o meu casamento, a minha união? Por que eu preciso fazer isso, meu filho, minha filha? Porque Deus está dizendo, vai haver uma bênção sobre você. Mas se você não fez, não é que Deus está te olhando torto. Deus não está olhando torto, não. Muito pelo contrário, Ele está suplicando para que você obedeça. É linda aquela passagem de Jesus com Pedro que diz, Pedro, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Eu fico pensando quantas vezes o próprio Jesus ora por nós para que a gente seja firme. Por quê? Porque ele diz, meu filho, se você desobedecer, vai vir o mal sobre você e eu não vou poder fazer nada. Porque você é livre para escolher. Não desobedeça, não desobedeça, não desobedeça. É como um pai que diz, não bota o dedo na tomada. O menino olha para a cara do pai, com aquela cara mais fofa, desaforada, vai com o dedo de novo. E o pai fica rezando para que a criança não faça. Não faz. Por quê? Porque senão você vai ter que ou deixar o menino tomar o choque, ou você dá aquela corrigida, né? Então a gente pensa, assim é Deus. Ele não quer que a gente desobedeça. Mas olha como é séria a palavra de 1 Samuel. Essa palavra me marcou profundamente. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 24. Samuel replicou ao Senhor, perguntou, Senhor, o que quer? O que você quer? Às vezes a gente precisa ter coragem de fazer essa pergunta. Senhor, o que você quer? Holocausto e sacrifício ou obediência à sua palavra? Pergunta que Samuel fez. E olha a resposta. A obediência vale mais que o sacrifício. Então muitas vezes a gente está fazendo 1 milhão de sacrifícios, mas a gente não está obedecendo. A docilidade vale mais do que oferecer gorduras de carneiro. A rebelião, a desobediência é um ato de rebelião. E a rebelião equivale, pode marcar isso aí na sua Bíblia. A rebelião equivale a um pecado de magia. E a desobediência equivale a um crime de idolatria. É a palavra que está dizendo, não sou eu.
Assim, porque rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei, Saul. Saul disse então a Samuel: pequei, pois transgredi as ordens do Senhor e as tuas palavras. Foi porque temi ao povo e obedeci à voz do povo. Peço-te, perdoe os meus pecados e voltes comigo para que eu me prostre em adoração ao Senhor. Esse diálogo de Saul com Samuel, e Samuel explicando para Saul: você desobedeceu. E a sua desobediência, a sua rebelião, olha como é sério, porque a gente acha que desobedecer é uma coisinha assim, né? Desobedeci, porque a gente ouve isso desde criança. Você desobedece aos seus pais, você desobedece ao seu pároco, você desobedece à palavra de Deus, você desobedece às suas autoridades, você desobedece ao teu diretor espiritual, você desobedece aos seus formadores, à sua fundadora, se você é de alguma comunidade, alguma ordem religiosa, lá na sua comunidade, no seu trabalho, você desobedece ao seu chefe. Claro, você vai romper com qualquer autoridade quando essa autoridade estiver te mandando fazer algo errado, eticamente, moralmente. Se aquela autoridade está te mandando fazer alguma coisa errada, saia debaixo dessa autoridade, meu filho. Sai fora desse lugar. Agora, se você está sob uma autoridade, obedeça. Obedeça. Obedeça sem murmurar, obedeça sem reclamar. Tenha teu coração limpo na obediência. Porque quando você desobedece, isso é comparado a um crime de idolatria. Quando você se rebela, o que é a rebelião? Aquele pessoal que não concorda e ainda sai falando. Ainda sai falando. Eu não vou fazer, eu não concordo com isso. E aí sai falando. Isso é rebelião. É equivalente a um crime, a um pecado de magia. Isso é muito sério. Quantas vezes, meu amado, minha amada, a gente tem feito jejuns, holocaustos, sacrifícios, horas de oração, retiro, novena, mas as coisas não acontecem na nossa vida. Mas por quê? Porque tem aquele ponto lá que eu não estou obedecendo. Porque tem aquele ponto que eu não estou obedecendo. Que hoje Deus possa te lembrar quais são os pontos que você não tem obedecido. E é importante olhar, você que é esposa e esposo, sim, precisam andar alinhados. A esposa não pode fazer nada escondido do seu esposo. O esposo não pode fazer nada escondido da sua esposa. Isso é uma rachadura numa família. Isso é uma abertura, uma desobediência violenta. Um filho, claro, se você ainda está sob a autoridade dos pais, como eu falei ontem, dá uma olhadinha. Será que tem alguma coisa que você desobedeceu? Será que tem algum momento, alguma coisa que você fez e até hoje você não teve coragem de pedir perdão? Será que tem alguma coisa que o Espírito Santo venha trabalhar em nós agora? Diga comigo, eu quero a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero ser obediente. Eu quero ser obediente. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus. Entenda que para ser uma pessoa cheia da bênção, para que a bênção me alcance, eu preciso ser obediente. Família, eu trabalho isso na minha vida. Quem vive e convive comigo sabe o quanto eu trabalho isso. Por quê? Porque quando eu era criança, eu era uma criança tinhosa. Não tem aquela baixinha invocada? Era eu. E conhecendo essa característica, claro, toda a característica de pessoas para frente, líderes, pessoas mais extrovertidas, sempre, ou então corações magoados. Corações magoados também são muito propensos à independência, à rebelião, né? A querer fazer a sua vontade. Ninguém manda em mim, ninguém me manda. Pronto. Eu tratei o meu coração na obediência. Se alguém diz, Raquel, senta aqui, eu sento. Às vezes a pessoa chega e diz, mas por que você está sentada aqui? Porque me mandaram. Ou você não mandou? Às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, mas eu estava brincando. Eu digo, minha filha, eu sou obediente. Isso é uma frase que eu repito para mim, não é para os outros, é para mim. Eu sou obediente. Se me der um negócio, toma, eu pego. Manda eu beber um negócio, eu bebo. Pode ser um suco bom, pode ser um suco ruim, pode ser um chá, pode ser um remédio. Eu obedeço. Se é o meu médico que mandou, eu obedeço. Eu obedeço tudo que me manda.
Meu amado, por quê? Você precisa, porque mesmo eu fazendo isso, eu desobedeço sem ver. Imagina você que não colocou para você essa regra. Eu quero meu coração alinhado com Deus. Eu não quero abrir brecha para maldição na minha comunidade. Você quer abrir brecha de maldição na sua casa? Você quer abrir brecha de maldição na sua família? Às vezes pessoas estão dizendo aí: Raquel, eu quero fechar brechas de maldição. Meu filho, minha filha, se tem uma repetição, uma maldição que está se repetindo dentro da tua casa, pode saber, tem brecha de desobediência. Tem famílias desobedientes. Tem corações que estão rebeldes. Precisa pedir essa graça ao Senhor. Trabalha na minha alma, Senhor, eu quero. Se atentamente eu ouvir a tua voz.